Olá, amigo estudante da Palavra de Deus, bom dia, um feliz despertar com Deus a você com a graça e a paz de Jesus. Dando sequência em nossa jornada bíblica Despertar com Deus, hoje nosso estudo será no capítulo 8 de 2 Crônicas, que nos traz o tema Cuidado com a prosperidade. Vamos agora a mais lições da vida de Salomão, este terceiro rei de Israel. E agora vamos ver, conforme já detalhamos ontem no estudo anterior do capítulo 7, aqui encontra-se a narrativa do meio do período de reinado, do rei Salomão em diante, depois que ele já havia concluído a construção do templo e também do palácio. Prosperar na vida é o sonho da grande maioria das pessoas no mundo, você concorda? Mas embora não seja errado o desejo de prosperidade, existe uma série de perigos que envolvem. Como você tem administrado essa questão em sua vida? Quais são as suas prioridades? Na vida de Salomão, o homem mais rico, mais sábio entre os humanos que viveram nesta terra, encontramos uma prova disso que estamos falando. No estudo de hoje, vamos conhecer estes perigos e as lições da vida de Salomão como próspero rei de Israel. Segundo Crônicas 8, detalha as construções e atividades de Salomão após a dedicação do templo, focando em sua sabedoria e organização, mas também em um deslizamento, ou seja, em falhas, como o casamento com a filha de Faraó, mostrando que mesmo grandes homens podem falhar, reforçando a necessidade de priorizar Deus acima das conquistas terrenas e a busca pela vida eterna, incentivando a reflexão sobre o coração e os verdadeiros tesouros. O capítulo ilustra a bênção de Deus sobre um reino próspero, mas também alerta sobre a necessidade de manter as prioridades espirituais acima das materiais e políticas, algo que Salomão falharia em fazer, como visto na questão de seu casamento com a filha do Faraó. Essa é a nossa introdução. Aproveite e deixe o seu like. Dê o seu apoio a este projeto. É muito importante. Compartilhe. E se você não é inscrito, clique em inscrever-se. E ali aperte o sininho das notificações. E você estará então com acesso a todas as nossas publicações, todos os vídeos do nosso canal. Vamos à análise dos textos deste capítulo agora. O verso 1, 20 anos. É a soma dos 7 anos da construção do templo até a dedicação, mais os 13 anos para construir o palácio e outros edifícios no reino. Verso 2 destaca o rei da Fenícia, o rei de Tiro, Irão. Ele estabeleceu um tratado com Salomão, a quem chamava de meu irmão. Eram muito próximos. E Irão havia dado muito material a Salomão na construção do templo e de outros edifícios.
E Salomão deu em troca 20 cidades da Galileia, em troca de madeira, de ouro, mas Hirão não se agradou dessas cidades. Pensa-se que talvez ele tenha devolvido as cidades a Salomão e que essas são as cidades que Salomão então reconstruiu. O verso 4 destaca cidades armazéns. Provavelmente foram fortificadas por Salomão e guarnecidas de suprimentos para as tropas, para servir como bases de apoio contra povos hostis. Eram postos avançados. No verso 5, Bet-Horon era uma cidade da tribo de Efraim, construída em duas partes, a alta e a baixa cidade, por uma mulher chamada Será. Bet-Horon foi destinada à residência dos levitas. Dominava o vale de Aijalon, por onde passava uma importantíssima estrada de caravanas. Verso 6 destaca o Líbano, uma terra montanhosa localizada ao norte de Israel. Verso 7. Essas foram as tribos originárias dos cananeus que, ao serem conservadas entre os israelitas, construíram a fonte perpétua do paganismo e da adoração a Baal, que se tornou sempre uma tentação aos israelitas. O verso 8 destaca os trabalhadores forçados. O tributo era pago com trabalho. Quando a terra foi tomada pelos israelitas, os habitantes que sobraram da região foram então sujeitos ao trabalho servil. No verso 11, nos traz então agora o casamento de Salomão com a filha de Faraó, uma princesa egípcia, que foi uma violação direta da ordem de Deus, dada em Deuteronômio 17:17. Deus havia já proibido o casamento de israelitas com pessoas, com pagãos. O fato de que ela se converteu e se uniu ao marido na adoração a Deus não justificou a desobediência aos requisitos divinos. A aliança aparentemente vantajosa, que foi assim formada com o Egito, levou a alianças com outras nações. Houve casamentos com princesas pagãs que finalmente levaram Salomão a se afastar de Deus, a se entregar à idolatria. Então, nós podemos entender, amigo ouvinte da palavra de Deus, que o inimigo tem uma estratégia. Ele nunca coloca diante de nós uma tentação grande, um pecado que nos assuste. Ele sempre coloca uma tentação pequena, quando então cede-se a essa tentação e ele vai agora levando o pecador a um caminho perigoso, até cair em profundo pecado. Ele foi entrando cada vez mais pelos caminhos do mundo. E olha que Salomão era o homem mais sábio do mundo, né? Ele teve esse privilégio de conquistar, né, de Deus a sabedoria. Mas vejam que ele falhou em busca de grandeza e glória e foi abandonando os princípios da justiça. De um rei sábio e temente a Deus, Salomão se degenerou em um tirano nécio, ambicioso e opressor. Começou a oprimir. Salomão casou-se com a filha de Faraó para garantir uma aliança militar com o Egito, política e militar. Ele não permitiu que ela vivesse no palácio de Davi, contudo,
onde a arca de Deus uma vez tinha estado, isso implica que Salomão sabia que seu casamento pagão não agradava a Deus. Salomão casou-se com muitas outras mulheres pagãs, mesmo isso sendo contrário à lei de Deus. Estas mulheres adoravam falsos deuses e certamente contaminariam Israel com suas crenças e práticas. Com isso, as mulheres pagãs de Salomão causaram a sua queda, a sua ruína. Agora o verso 15, apesar de Salomão seguir estritamente as instruções divinas para a construção do templo e oferecimento de sacrifícios, ele não atendeu ao que Deus falara a respeito do casamento com mulheres pagãs. Seu pecado em se casar com mulheres estrangeiras iniciou seu afastamento de Deus. Percebe? Não importa quão bons ou espirituais nós sejamos na maior parte de nossas vidas, uma área apenas não submetida a Deus pode dar início a uma queda. Como eu falei, um pecadinho secreto, um pecadinho que a gente diz acariciado. Portanto, guarde cuidadosamente cada área de sua vida, especialmente no que diz respeito a relacionamentos. Não ceda ao pecado qualquer pequeno espaço que seja. O verso 12, ofereceu holocaustos. Não há razão para se supor que Salomão pessoalmente tenha agido como sacerdote no oferecimento de holocaustos ao Senhor. O rei, evidentemente, não foi além do que era permitido ao povo comum e deu liberdade aos sacerdotes para que realizassem as funções que, segundo a lei, pertenciam exclusivamente a ele. Versos 17 e 18. Esse procedimento em conjunto entre Salomão e Hirão obteve para esses reis as estradas comerciais lucrativas desde o Mediterrâneo até a península da Arábia do Sul. Salomão tornou-se então intermediário entre essas esferas econômicas. O verso 18. Hirão enviou-lhe navios, presumivelmente navios feitos da Fenícia com a tecnologia de lá. Ofir, uma cidade portuária, cuja localização devia se situar no nordeste da África, e de lá era a famosa fonte, de ouro de Ofir, e aqui nos apresenta 17 toneladas de ouro trazidos de Ofir. Já pensou? Que quantidade incrível, 17 toneladas. Uma das coisas que não faltou ao rei Salomão foi ouro, menos valioso, porém, do que os tesouros eternos, como o sangue do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, a fé e o espírito manso. Estas são muito mais valiosas do que todo esse ouro que Salomão adquiriu. Agora, vamos ao texto do livro Profetas e Reis, que nos traz mais revelações sobre este capítulo. A oportunidade de revelar o caráter de Deus ao mundo foi perdida por Salomão. Nos dias de Salomão, o reino de Israel se estendera desde Ramate ao norte até o Egito ao sul, e do mar Mediterrâneo ao rio Eufrates.
Através deste território corriam muitas vias naturais do mundo comercial, e as caravanas das terras distantes transpunham-nas constantemente. Assim foi dada a Salomão e a seu povo oportunidade para revelar aos homens de todas as nações o caráter do Rei dos Reis e ensinar-lhes a reverência e a obediência a Deus. A todo mundo devia ser dado este conhecimento, mediante o ensino contido nas ofertas sacrificais. Cristo devia ser exaltado perante as nações, para que todo o que desejasse pudesse viver. Colocado como cabeça de uma nação que fora posta como um farol de luz para as nações ao redor, Salomão devia ter usado a sabedoria que Deus lhe dera e o poder de influência na organização e liderança de um grande movimento para a iluminação dos que viviam na ignorância de Deus e sua verdade. Assim, multidões teriam sido ganhas para a obediência aos divinos preceitos. Israel teria ficado a salvo dos males praticados pelos pagãos, e o Senhor da Glória teria sido grandemente honrado. Mas Salomão perdeu de vista este alto propósito, deixou de usar suas esplêndidas oportunidades para a iluminação dos que estavam continuamente passando através de seu território ou estacionando nas principais cidades. O espírito missionário que Deus implantara no coração de Salomão e de todos os verdadeiros israelitas fora suplantado pelo espírito de comercialismo. Olha aqui onde mora o perigo. Então, o espírito missionário foi suplantado pelo interesse econômico. As oportunidades propiciadas pelo contato com muitas nações foram usadas para exaltação pessoal. Salomão procurou fortalecer politicamente sua posição, construindo cidades fortificadas nas passagens comerciais. Reconstruiu Gézer, próximo de Jope, que ficava ao longo da estrada entre Egito e Síria, Bet-Horon, a oeste de Jerusalém, dominando as passagens da estrada que ia do interior da Judéia a Gézer e a costa do mar. Megido, situada na estrada das caravanas de Damasco para o Egito e de Jerusalém para o norte, e Tadmor no deserto, ao longo da rota das caravanas do Oriente. Todas estas cidades foram poderosamente fortificadas. As vantagens comerciais de uma passagem nas cabeceiras do Mar Vermelho foram ampliadas pela construção de naus em Ezion-Geber, na praia do mar, na terra de Edom. Marinheiros treinados de Tiro com os servos de Salomão conduziam esses navios nas viagens para Ofir e traziam de Ofir muitíssima madeira de sândalo e pedras preciosas. Os rendimentos do rei e de muitos de seus súditos foram grandemente aumentados. Mas a que preço? Por causa da ambição e curteza de vistas daqueles a quem tinham sido confiados os oráculos de Deus? As incontáveis multidões que apinhavam as vias de transporte se permitiu que permanecessem na ignorância de Jeová. Lições preciosas, portanto, nós encontramos aqui. Solenes são as lições do fracasso de Israel durante os anos em que tanto o rei como o povo
se desviaram do alto propósito que tinham sido chamados a cumprir. Seja onde for que eles tenham sido fracos, a ponto mesmo de cair, o Israel de Deus hoje, os representantes do céu, que constituem a verdadeira Igreja de Cristo, devem ser fortes, pois para eles é transferido o encargo de concluir a obra confiada ao homem e de anunciar o dia do ajuste final. Contudo, as mesmas influências que prevaleceram contra Israel no tempo do reinado de Salomão ainda se lhe antepõem. As forças do inimigo de toda a justiça estão fortemente entrincheiradas, e a vitória só pode ser ganha mediante o poder de Deus. O conflito que temos diante de nós exige espírito de abnegação, desconfiança própria, confiança em Deus somente e sábio uso de toda a oportunidade para a salvação de almas. A bênção do Senhor será concedida à sua igreja, à medida que esta avance unida, revelando a um mundo que jaz nas trevas do erro, a beleza da santidade manifesta num espírito de abnegação semelhante ao de Cristo, na exaltação do divino em vez do humano, e no amoroso e incansável serviço pelos que tanto precisam das bênçãos do Evangelho. Fecha a página 74 do livro Profetas e Reis, este texto solene, trazendo-nos esta importante advertência sobre o perigo da prosperidade. Como Salomão e o povo de Israel falharam neste quesito, e nós somos alertados hoje através deste estudo. Agora, vamos às aplicações deste capítulo para nossas vidas. Aquele que tem Deus realmente em primeiro lugar em sua existência, o prioriza acima de tudo. Salomão ilustra na prática tal verdade antes de dedicar-se à construção de seu palácio. Dedicou-se primeiramente à edificação do templo de Deus, conforme já estudamos. No 4º ano de seu reinado, começou Salomão a construir a casa de Deus, a qual foi concluída em 7 anos, conforme já estudamos. Segundo Crônicas 8, apresenta os 13 anos seguintes à edificação do templo. Só após o rei investir na obra divina, passou a investir em outras coisas, como edificações diversas, orientações administrativas, casamento, sacrifícios do templo, funções dos levitas e sacerdotes e demais negócios internacionais. Conforme já destacamos, não é pecado ter itens de cunho secular em nossa agenda. Nós, cada um, temos nossas ocupações e precisamos correr atrás do nosso ganho, do nosso sustento. Mas o que precisamos é ter cuidado para que atividades comuns da vida, seculares, não nos tirem o foco das práticas espirituais, as quais são essenciais para a nossa existência. É aí onde mora o perigo. A inversão da prioridade é o perigo que todo cristão corre, o risco de cair. Salomão começou bem, devemos aprender com ele nisto e perseverar. Mas precisamos evitar a sua falha. Na sequência, 2 destaques deste capítulo 8. Primeiro, as negociações com pagãos geralmente não dão certo.
cuidado com a sociedade, com os incrédulos, diz o apóstolo Paulo. As tratativas com o rei Irão de Tiro, Salomão ofereceu 20 cidades para pagar por madeira e ouro. Essas cidades compunham-se de gentios pobres, consequentemente, Irão rejeitou-as como pagamento. Posteriormente, Salomão reestruturou-as e colocou israelitas entre os que habitavam ali como gentios, como pagãos. E houve então uma mistura. A devoção a Deus deve estar acima da valorização do cônjuge. A princesa egípcia, esposa do rei Salomão, só foi conduzida ao seu palácio após o término do templo. Ela também não pôde ficar com Salomão no palácio de Davi, devido à sua origem pagã e por causa da Arca da Aliança ter passado por ali. Percebemos que Salomão possuía sensibilidade espiritual para ter ciência de ser imprudente uma pessoa pagã pisar território sagrado. Certamente, é muito fácil priorizar coisas materiais mais do que a espiritualidade. Por isso perdeu-se a reverência pelo sagrado em nossa sociedade hoje também. Não é por causa da maioria desfocada e desviada que devemos permitir que o ouro do mundo nos impeça de seguir ao Senhor à risca, de todo o coração. Só podemos ter reverência pelo sagrado quando tivermos consciência de Deus. Por isso, busquemos a Deus urgentemente e assim rever as nossas prioridades. Fechando nossa reflexão de hoje, os perigos da prosperidade quando ela não está sob controle. Primeiro, esquecimento da fonte. A fase mais perigosa da prosperidade é quando se esquece de quem deu a bênção, quem é o dono de tudo, tornando o dinheiro ou o sucesso um Deus. A pessoa se esquece de Deus. Esse é o primeiro perigo. O segundo, a soberba e o desprezo. A riqueza pode levar à arrogância e ao tratamento desrespeitoso com os outros, como alertam ensinamentos sobre os perigos de se tornar rico. Lembram que eu falei que Salomão começou a oprimir as pessoas? Terceiro perigo é a perda de valores. O foco excessivo no que é material pode desviar de princípios espirituais e éticos, como o amor ao próximo e a fidelidade a Deus. O outro perigo, o quarto, a drenagem de potencial. Hábitos mentais de escassez podem continuar atraindo falta, mesmo com mais dinheiro, se a mentalidade não mudar para a abundância e responsabilidade. Agora, como cultivar a prosperidade com sabedoria? Primeiro, mantenha a fé, confiança em Deus, reconhecimento em todos os caminhos, não se apoiando apenas no próprio entendimento. Segundo, pratique a diligência e responsabilidade. A prosperidade bíblica vem da mão diligente e organizada, não apenas de milagres, mas da ação consciente e consistente. Terceiro, seja humilde. A humildade por Deus traz elevação, enquanto a soberba afasta as bênçãos. E quarto, haja com amor e justiça. Amar a Deus e as pessoas e praticar a justiça atrai o favor e a prosperidade duradoura. Portanto, essas lições aprendidas neste capítulo 8
nos desafiam a refletir sobre como cultivarmos a adoração em nossas vidas e a importância de honrar a Deus acima de tudo. Que possamos aprender com a história de Salomão e nos esforçarmos para viver de maneira que honremos a fidelidade de Deus, promovendo a verdadeira adoração e a integridade em nossa vida, em nossa adoração, em nosso serviço. Vigiemos e oremos. Amém. Olha o pensamento do dia. Tome uma atitude de viver intensamente um relacionamento sério com Deus, pois quem tem Deus tem tudo. Amém. Muito bem, amigo ouvinte. Este é o nosso estudo no capítulo 8. Eu apreciei demais. Gostei muito. E você? O que você achou deste estudo? Comenta, deixa o seu comentário, a sua opinião, compartilhe e deixe o seu like também, se você achou interessante a nossa reflexão de hoje. Vamos orar? Nosso amado Deus, querido e bom Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo despertar deste novo dia. Graças te damos pelo seu amor, cuidado, por sua proteção e misericórdia. Queira, Senhor, nos ajudar em nossa administração pessoal, de nossas prioridades, que nós possamos, Senhor, entender esses perigos que envolvem a prosperidade, o desejo de crescer financeiramente, de prosperar, que nós possamos entender o principal propósito da vida, que é honrar o teu nome, glorificá-lo e também testemunhar do teu amor, da tua salvação. Que nós possamos realmente alcançar a vitória neste que é um dos pontos mais perigosos da vida. O amor às coisas materiais. Que isto não venha, Senhor, a acontecer em nossas vidas. Fica conosco, nos dê um bom dia e a tua proteção e paz. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, amigo ouvinte da Palavra de Deus, e até o nosso próximo encontro no capítulo 9, que vamos estudar na sequência. Um grande abraço. Tchau, tchau.